Irmãos, a igreja se reúne, como se reúne a cada domingo, sempre para celebrar a ressurreição do Filho de Deus. Essa é a razão por que a igreja se reúne no primeiro dia da semana. A cada domingo nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não somente quando é o domingo de Páscoa, como está acontecendo, mas todos os domingos em que nós nos reunimos, é isso que celebramos. É por isso que esse dia é tão especial para nós. Ele nos lembra o fato de que o Senhor Jesus não somente morreu na cruz, mas que Ele também ressuscitou. E assim como na sua morte Ele nos trouxe salvação, na sua ressurreição Ele nos trouxe justificação e novidade de vida. O Novo Testamento é rico em textos que nos garantem as bênçãos do Senhor Jesus alcançadas na cruz e no túmulo vazio. Ambos ficaram vazios, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Tudo isso aponta para o fato de que o Senhor Jesus voltará também, e de que Ele nos levará para si, e de que Ele, ao final, instituirá a eternidade nos novos céus e na nova terra. Sejamos gratos com relação a isso, irmãos. O tema da nossa mensagem, seguindo a série que temos pregado, 5 expressões de autoridade, hoje chegamos na fé, sola fide. E eu peço que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, de 1 a 16. Esse é o texto da mensagem desta manhã. Você já ouviu os temas que foram delineados para nós hoje. A fidelidade divina e a obediência cristã. Do lado de Deus, a fidelidade divina. Do nosso lado, a nossa obediência, a obediência dos discípulos de Cristo. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. A palavra de Deus diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Eu vou reiniciar a leitura, irmãos. Vamos nos acostumar, durante a leitura da palavra de Deus, a gente não se movimenta aqui dentro. Ninguém entra, ninguém sai, a gente não se movimenta. Eu não me importo com as crianças fazendo os barulhos delas, não. Me importo com a movimentação dos adultos. Isso tira a nossa atenção. Vamos ler o texto bíblico? Amém? Então, Filipenses 3, de 1 a 16. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriemos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Essa é a palavra de Deus. A justificação é uma ação da Trindade, feita a nosso favor, porém fora de nós. No entanto, a fé, que é a causa instrumental da salvação, você não é salvo por causa da sua fé, mas a fé é o instrumento que Deus usa, colocando fé em você para que você seja salvo. Essa fé é dinâmica e, por assim dizer, ela derrama os muitos benefícios da justificação sobre os crentes, possibilitando seu progresso na vida cristã, e é isso que a gente vai ver hoje aqui. Falando um pouquinho de história e para relembrar o que já fizemos, primeiro, nós vimos que todo ponto de vista sobre Deus, os homens, a salvação, a perdição, a igreja e a segurança eterna, absolutamente tudo que diz respeito à nossa condição diante do Criador, depende totalmente do modo como nos aproximamos da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Dependendo se você se aproxima dela com a palavra de Deus ou não, muda tudo com relação a todas essas coisas que eu acabei de citar. Em segundo lugar, nós também já vimos que o nosso destino eterno depende da resposta que damos à pergunta: o que farei de Jesus, que se chama o Cristo? Quem é Jesus para você? Disso depende a sua eternidade. Em terceiro lugar, na semana passada nós vimos que a salvação dos pecadores, do princípio ao fim, é obra de Deus e de Deus somente. E que Ele está intencionalmente, com todo o seu coração, todo o seu poder, empenhado em garantir a nossa salvação. Historicamente, irmãos, essa foi a disputa em torno desses assuntos que a reforma se deu. Foi nesse contexto que a reforma aconteceu. É claro que a gente pode dizer que tudo é uma questão de palavras, de picuinhas sem importância, muita gente diz isso, para que se preocupar com esses detalhes todos, mas me parece que a questão da salvação é muito importante demais para que a gente arrisque com atitudes tão superficiais, o que é muito comum nos nossos dias. Você quer mesmo arriscar a segurança eterna da sua alma, tomando esses assuntos e dizendo, não precisamos pensar sobre isso, vamos falar sobre Cristo. Vamos dizer que se você crê em Jesus, você está salvo. O que é ruim nesse tipo de atitude é que a afirmação está correta, mas todo o contexto dela está equivocado e muita gente vai para o inferno, vai se perder por causa disso. A melhor atitude é reconhecer que a luta na qual os reformadores estavam envolvidos não era questão pequena, mas de máxima importância, já que a salvação dos homens depende de uma compreensão correta acerca de Deus e acerca da salvação que Deus nos dá. Por isso, num quarto momento, e hoje, quando nos voltamos para o sola fide, para o somente a fé, ou somente pela fé, nós tocamos naquela doutrina que, no entendimento de Martinho Lutero, era um dos temas vitais da teologia cristã. Disse ele, o artigo pelo qual a igreja cai ou fica em pé, o sola fide justificate, ou a justificação pela graça somente pela fé. Justificação é esse artigo. Lutero não criou nem inventou a justificação, ele apenas redescobriu, e não foi ele sozinho, foi um processo. O problema que envolve a doutrina da justificação pode ser colocado da seguinte forma: como pode o homem ser justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justo diante de Deus? Ou seja, como pode o ser humano se conformar à justiça divina? Ainda, como pode o pecador satisfazer a justiça de Deus?
Como ele pode ser aprovado pela justiça de Deus? O profeta Amós usa a figura de uma construção para demonstrar a seriedade do problema. Capítulo 7, versos 7 e 8, ele registra o seguinte: mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. E tinha um prumo na mão. Você sabe o que é um prumo? Às vezes eu penso que os mais jovens não sabem mais o que é isso. Era comum ter prumo em casa, acredita? Você não precisava ser pedreiro. Há uma corda com um peso e naturalmente atraída pela gravidade. Se nada se interpuser no seu caminho, ela traça uma linha reta, bem perpendicular à terra. Então, se você constrói, se você levanta um muro, uma coluna, seja o que for, você coloca o prumo, encosta ele lá e vê se a coluna, se a parede que você está construindo está no prumo, está certinha. Porque se começar a inclinar, depois que você constrói, você consegue terminar a construção, mas talvez ela não fique em pé por muito tempo. É esse instrumento que Amós viu numa visão que Deus deu para ele. Deus está falando, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha o próprio Senhor um prumo na mão. O Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Respondi, um prumo? Então o Senhor disse, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Essa é uma boa figura. Nós não seremos medidos uns pelos outros. Nós não seremos medidos por algum conceito filosófico ou algum conceito humanista. Nós seremos medidos pelo próprio Deus. Como se cada um de nós chegássemos diante dele e ele coloca um prumo. E você vai ver que todos nós estamos tortos. Todos nós estamos tortos. Lembra da canção da criança? Havia um homenzinho torto. Morava numa casinha torta e tinha uma vida torta. E um dia... E o que aconteceu? O homem que era torto, Jesus endireitou. Pois é, essa é a nossa situação antes de Jesus. No livro de Jó, um dos amigos dele, declara o seguinte, olha, a declaração dele é correta, mas a teologia dele é ruim. Eu vou ler a declaração dele, que está correta, a pergunta que ele levanta. Mas lembre-se, os amigos de Jó, eles fizeram várias afirmações corretas. Quando você junta tudo, você vê que a teologia deles é ruim. Isso é muito comum, irmãos, acorda para isso, não se espante, porque alguém faz uma declaração correta num programa de internet, num podcast, numa entrevista. Olha, falou alguma coisa certa, o diabo também fala, eu já disse isso aqui. E ele faz, no capítulo 4, verso 17, pergunta, pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? É uma pergunta retórica que ele está fazendo a Jó. A resposta é não, não pode. O resto da resposta dele é que é ruim. Né? Aliás, tenha isso em mente. Muitas perguntas são boas. As respostas delas é que são ruins. No caso específico de Lutero, para voltar a ele, mas não somente ele vivia atormentado pela ideia de que enfrentar um Deus com um prumo na mão, um Deus santo e justo, seria terrível. Ele declara, o R.C. Sproul declara num livro muito bom, chamado A Santidade de Deus, num capítulo intitulado A Insanidade de Lutero, que o problema de Lutero é essa hipersensibilidade que ele tinha à santidade e justiça de Deus. Ele vivia atormentado pela noção de que o Deus justo e santo das Escrituras o julgaria e o condenaria e que ele jamais seria capaz de satisfazer a justiça de Deus. E diz Sproul, Lutero estava certo. É isso mesmo. Nenhuma de suas obras, pensava Lutero, nenhum dos seus sacrifícios lhe traria paz diante de Deus. É isso mesmo. Ele chama de a insanidade de Lutero, porque Lutero vivia atormentado com isso. Talvez esteja faltando isso ao ser humano hoje. Uma percepção de que ele vai se encontrar com Deus santo e justo em algum momento de sua existência. Foi através de um processo, não num dia que ele acordou, como gostam de contar as lendas a respeito disso. Lutero não acordou e Romanos 1,17 saltou da Bíblia para ele. Não foi assim. Houve um processo, houve luta, houve estudo. Mas, naturalmente, o que aconteceu foi que ele descobriu finalmente a palavra de Deus.
Irmãos, é uma bênção maravilhosa quando você se rende à realidade que Deus é confiável, de que a palavra dele é confiável. É libertador quando isso acontece. Tem muito crente que vive dentro de uma igreja e a igreja tem uma boa pregação, um bom ensino, uma boa teologia, mas alguns de nós demoramos a nos render ao fato de que Deus é confiável e nós podemos confiar, nós podemos viver, nós podemos depositar a nossa vida naquilo que ele diz na sua palavra. Por isso, às vezes, caminhamos muito tempo num deserto que poderia ser evitado, se tão somente nos voltássemos para a palavra dele. É libertador quando isso acontece. Evidentemente, 2 textos vêm sim à nossa mente. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo está aludindo a um versículo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que está em Abacuque 2,4. Lá está escrito o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Qual era o contexto lá? O contexto é que no tempo certo, Deus livraria o seu povo dos babilônios, dos caldeus. A promessa era certa e era confiável. Devia-se confiar nela. Devia-se confiar naquele que fez a promessa e aguardar o tempo certo da vontade e da sabedoria de Deus. As circunstâncias poderiam não mostrar naquele momento, mas o justo viveria por fé, não por circunstâncias. Viveria por obediência, pela confiança na promessa, na palavra de Deus. Não pela experiência, não pelas próprias percepções, não pelos que os homens pudessem fazer. O profeta Abacuque deveria esperar em Deus, ele deveria viver pela fé. Em geral, nós não gostamos de esperar pelo tempo de Deus. Outra expressão que é banalizada, tempo de Deus, expressão séria, não deveríamos usá-la de forma frívola. Abraão não esperou e aceitou produzir o herdeiro da promessa usando a egípcia Agar. Rebeca não quis esperar junto com seu filho Jacó e enganaram. Ela enganou o esposo Isaac e ele enganou o irmão Esaú. Saul não esperou e sacrificou a Deus antes de Samuel chegar depois da batalha com os amalequitas. Ou antes, Judas não esperou e entregou Jesus aos sacerdotes e fariseus. Um dos pensamentos que se tem é que Judas esperava que alguma revolução fosse acontecer, que Jesus fosse fazer alguma coisa, que o reino seria estabelecido, e talvez ele tenha esperado demais na sua cabeça. Não, eu vou adiantar esse processo, eu vou tomar esse processo nas minhas mãos. A história da vida cristã está cheia de exemplos de homens e mulheres que acharam que poderiam fazer as coisas melhor do que Deus. Mas houve também os que creram. O próprio Abraão esperou 25 anos até nascer o filho da promessa, Isaac. Jacó peregrinou na terra da promessa. Sim, o mesmo Jacó, o usurpador, o enganador, ele peregrinou na terra da promessa, como seu pai, Isaac, como seu avô, Abraão, sem que ele mesmo recebesse a promessa. Ele aguardou pacientemente. Davi aguardou o momento em que Deus o colocaria no trono de Israel. Sim, pecadores às vezes esperam, pela graça de Deus. Eu não quero que você pense que, embora nós não gostemos de esperar o tempo de Deus, que o Senhor não providencia a graça para que nós o façamos. Davi teve chance de matar Saul mais de uma vez, ele simplesmente se recusou a fazer aquilo, esperando o tempo de Deus. Os discípulos confiaram e aguardaram a promessa do Espírito, para então e só então saírem a pregar. O justo viverá por fé. Ele vai confiar na palavra de Deus. O outro texto é naturalmente Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paz com Deus, firmeza de posição, gloriar-se na esperança da glória eterna. Essas são promessas grandiosas. O diabo odeia o conceito,
odeia a realidade da doutrina da justificação pela fé somente. Os inimigos da cruz detestam essa ideia, irmãos. Por isso mesmo, o inimigo de nossas almas tenta, por todos os meios, minar a sua fé. Ele tenta enfraquecer a sua fé. O melhor método dele não é fazer você duvidar diretamente de Deus. Como fez no Éden e na tentação no deserto com o Senhor Jesus, o diabo prefere sugerir alternativas à palavra de Deus. Sejam iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Você não precisa dar as costas para ele. Você pode ser, inclusive, igual a ele. Seja o Messias, mas não do modo que o Pai determinou. Facilita as coisas. Faça pão, porque senão você morre e não pode ser Messias. Jogue-se daqui abaixo, o pessoal vai ver aquele milagre e vai vir todo mundo te seguir quando os anjos segurarem você nas mãos deles. E se você me adorar, eu saio da frente, eu abro o caminho, você realiza a sua obra. Seja o Messias, mas não do modo que o Pai determinou. O diabo pode continuar, irmãos. Pregue o Evangelho, mas garanta os resultados com técnicas humanas. Viva a alegria da salvação, inclusive buscando o relacionamento que você acha melhor, mesmo que ele esteja fora dos padrões de Deus. Viva a alegria da salvação, inclusive com outro cônjuge, se o seu casamento não está mais funcionando. Use a internet para resolver os problemas da igreja. Quem precisa de 1 Coríntios 6? Você se lembra aquele texto em que Paulo diz, por que vocês estão indo diante de incrédulos para resolver problema interno da igreja? Pregue o Evangelho. Não se importe, nem se envolva com a injustiça ao seu redor. A gente só se preocupa com a eternidade. Por que a gente vai dar atenção para o que acontece aqui nesse âmbito? Traga a justiça da eternidade para a terra agora. Quem é que precisa aguardar os novos céus e a nova terra? Os progressistas dentro da igreja, o socialismo dentro da igreja, vão melhorar tudo agora. A gente vai ser capaz de fazer isso. Não, não vai acontecer. O céu não vai ser trazido para a terra. Não desse jeito. E cada sugestão delas, irmãos, depois de cada uma dessas sugestões, você pode ouvir a voz da serpente lá dizendo, certamente não morrerás. Você vai confiar nisso? O diabo quer mudar, quer minar a sua fé. Assim, os inimigos da cruz, o diabo, o mundo e o pecado, vão tentar todas as formas de minar a sua fé. Por quê? Porque justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, nós temos firmeza de posição e nós exultamos na esperança da glória eterna. Ele não quer que você tenha paz com Deus, ele quer que você ache que Deus ainda está zangado com você, está irado com você. Ele não quer que você saiba que a sua posição é inabalável, ele quer que você tenha dúvidas, para que você seja inutilizado no fazer da obra de Deus. E ele não quer que você exulte, se glorie na esperança da glória eterna, da glória de Deus na eternidade. Ele quer que você viva olhando somente para essa realidade aqui. Por essas razões, veja se é mesmo sábio trocar a fé pelas obras. E agora eu toco num ponto mais específico. Muitos crentes têm se encantado com a aparente seriedade da igreja romana. Sim, a igreja católica, apostólica romana. Eu consigo entender isso, irmãos. Porque nós temos um quadro na igreja evangélica que é tão difícil, tão bagunçado, nós vemos cada atrocidade dentro da igreja, que alguns, desavisados, acabam achando que, olha, lá a coisa parece que está mais ordenada. A coisa parece que está melhor colocada. Só que a gente precisa atentar pelo menos para duas coisas. Primeiro, o quadro na igreja católica apostólica romana não é tão bonito quanto parece. Não é assim. O que acontece é que eles apenas são mais prudentes quanto a ocultar coisas. E não é só ocultar coisa, não. A briga é entre eles. Você não vai ver na internet padre atacando padre, bispo atacando bispo. Mas você vai ver pastor atacando pastor. Você vai ver crente atacando crente. Você vai ver crente querendo lavar a roupa suja da igreja em frente a todo mundo em praça pública. Naturalmente, a gente fica pensando, ora, a católica romana deve ser maravilhosa. Entra lá, vai ver.
Agora mesmo, uma série de movimentos estão surgindo aí, contra o atual Papa, inclusive. Pelo menos contra todo o legado que ele está querendo deixar para a igreja. Por causa do progressismo dele, inclusive, os setores mais conservadores. A igreja nunca foi una desse jeito, irmãos. No tempo da Reforma não existia uma única igreja que Lutero veio, quebrou e fez tudo, não. Havia aqueles que queriam que o concílio de cardeais, esse controlasse a igreja. Chegou um momento que a igreja teve 3 papas ao mesmo tempo, porque nenhum aceitou sair. Havia diversos movimentos e as ordens dentro da igreja, conquanto estivessem dentro da igreja, algumas delas eram totalmente opostas, virtualmente opostas umas às outras nos conceitos delas. Dava-se um jeito, não, é tudo igreja, é tudo igreja. Eles pensavam de forma diametralmente oposta. Nunca foi assim em nenhum momento da história, mas crente desavisado, crente que não aprende Bíblia, crente cuja igreja não ensina o Evangelho, ele acha, não, eu vou sair dessa confusão que estão os crentes aí, os evangélicos, e vou para lá, que lá é tranquilo. É melhor estudar antes de tomar decisões, eu diria, é melhor estudar as Escrituras. Segundo, ainda vai se tratar, não importa a justificativa, vai se tratar de escolher entre a autoridade de homens, de pecadores, ou a autoridade de Deus na palavra de Deus. Esse ainda vai ser o ponto. A gente pode comparar a doutrina da justificação na Igreja Católica Romana e no protestantismo. Não houve mudança desde os concílios da Idade Média, desde Trento, não houve mudança. A justificação no catolicismo é um ato de cura. No protestantismo é um ato forense, judicial. Por isso, no catolicismo romano, e eu vou falar a partir de agora, a igreja romana, a imagem é de um hospital. No protestantismo, a imagem é de um tribunal de justiça, onde uma sentença é declarada. Na igreja romana, a justiça é inerente, ela é dentro do crente. Protestantismo, a justiça é alheia, é a justiça de Cristo, não do crente. Na igreja romana, a justiça é transmitida, na igreja protestante, a justiça é imputada. Na igreja romana, começa pela fé, continua pelos sacramentos e boas obras, é assim que a justiça é implantada. Na igreja protestante, nós somos justificados pela fé somente. Na igreja romana somos justificados agora com base naquilo em que nos tornaremos. Na igreja protestante nós somos justificados agora com base na obra completa, perfeita de Cristo. Finalmente, na igreja romana o futuro é incerto, porque você precisa ir se justificando e sendo aperfeiçoado. Na igreja protestante, no protestantismo, o futuro é garantido. Por isso a declaração de Cambridge, que eu tenho lido algumas vezes aqui, faz a sua reafirmação da seguinte forma: reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. E continua, negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito em nós, que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós. Negamos que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene o sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. É isso que nós declaramos, irmãos. Aí não fique pensando assim, poxa, o pastor não gosta dos católicos. Não tem nada a ver isso. A nossa posição doutrinária é essa, e a deles também. Você pensa que eles falam bem da gente nesse sentido? Você pensa que eles falam, os protestantes estão, está certo também, está bom lá, deixa com eles. Não. O Concílio de Trento, na seção 6, do capítulo 24, diz o seguinte, e está falando de você, está falando de mim.
Se alguém disser que a justiça recebida não é preservada e que também não é aumentada perante Deus por boas obras, mas que essas obras são apenas frutos e sinais da justificação obtida e não a causa desse aumento, que ele seja anátema. Sim, isso não mudou. O Concílio de Trento, lá no século XVI, o Concílio Vaticano II, na década de 60, e até hoje nunca foi revogado, foi reafirmado vez após vez. É isso que se pensa. Por isso o pastor John MacArthur escreveu, em dado momento, os cânones e decretos de Trento não são meramente a opinião arcaica de alguns bispos medievais. Representam a posição oficial da Igreja Católica Romana até os dias de hoje. Todos os concílios católicos subsequentes têm reafirmado de maneira uniforme os pronunciamentos de Trento. Na verdade, o Segundo Concílio Vaticano dos anos 60 declarou que essas doutrinas, abre aspas, são irreformáveis. Ordena-se a todos os católicos fiéis que recebam como verdade infalível. Há uma grande diferença, irmão. Nossa questão não é porque um tem uma imagem de um santo desenhada ou alguma coisa, não. É o que forma a base disso. É a questão da justificação. Por mérito nosso, pelas nossas obras, junto com Cristo, ou pela fé somente naquilo que Cristo fez de forma completa. Dito isso, eu volto para o texto agora, para 6 afirmações que o texto nos dá. Primeiro, note, a sã doutrina traz alegria. A sã doutrina traz alegria. Vire para o seu irmão do lado e diga, a sã doutrina traz alegria. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. O texto literalmente diz cuidado com a mutilação, a falsa mutilação. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, ou seja, naquilo que a nossa capacidade humana é capaz de fazer. A circuncisão, você sabe, era o selo que recebia todo menino que nascia dentro da fé de Abraão. Era um sinal de acordo com a fé de Abraão. Então, no 8º dia, era circuncidado lá a carne do seu prepúcio, era tirado fora e ficava com aquela marca. Isso dizia, esse pertence ao povo da aliança. Só que no tempo de que Paulo está pregando o Evangelho, muitos judeus não conseguiram confiar unicamente no Evangelho de Cristo, na pessoa de Cristo. E eles diziam, você tem que fazer o que você fazia como era judeu. Se você não for judeu, você primeiro tem que fazer aquelas coisas, depois você pode crer no Evangelho. Por isso, Paulo começa esse argumento no capítulo 3, essa segunda parte da carta, falando sobre doutrina. É sobre doutrina que ele está falando, você viu? Eu vou repetir as mesmas coisas, cuidado com os falsos mestres, cuidado com aqueles que ensinam a falsa circuncisão. E Paulo não é nem um pouco educado com eles, você viu? Então, primeiro, a alegria é ancorada na sã doutrina. Irmãos, o crente não é alegre simplesmente porque ele tem alguns sentimentos de alegria. Quando você olha para a Escritura, quando você conhece a Escritura, quando você conhece a palavra de Deus, quando você cresce no ensino da sã doutrina, a alegria invade seu coração. A alegria de saber que Deus nos ama, a alegria de saber que Deus não precisava fazer isso, mas faz assim mesmo, a alegria de saber que Ele nunca vai abandonar você, a alegria de saber que mesmo quando você é infiel a Ele, Ele continua sendo fiel. De modo que Ele garante você, ainda que tenha que disciplinar você. Há muitos motivos pelos quais devemos nos alegrar. A alegria de que não existe poder nesse mundo capaz de impedir o avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho. Não há Estado, seja ele totalitário secular, seja ele totalitário religioso. Não há guerras que possam impedir crentes de serem salvos. O Senhor Jesus vai continuar fazendo isso. Portanto, existem muitos motivos para nos alegrarmos. É por isso que Pedro, fazendo eco a Paulo, lá na segunda carta, no capítulo 1, de 12 a 15, ele diz, quando está em mim, eu vou continuar repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. E Paulo está dizendo, para mim
É problema e faz bem a vocês repetir. É doutrina. Doutrina traz alegria. Segundo, é preciso vigilância em relação aos agentes do erro. Eles são ladrões da alegria. Sim. Toda vez que você vê uma igreja está aprisionada a certos conceitos, sejam eles legalistas ou então sejam eles o oposto disso, a completa falta de zelo com Deus, você vai ver gente que, na verdade, depende de circunstâncias para poder expressar alegria. Paulo diz, cuidado com os cães. Ele não está sendo nem um pouco raso com eles, não está sendo nem um pouco delicado. Ele não quer ser, ele sabe que esse pessoal mata. Ensinar doutrina errada mata a igreja, mata a alegria da igreja, mata o trabalho da igreja, mata o crescimento da igreja. Por último, a sã doutrina está ancorada na Trindade. Ele diz, a circuncisão verdadeira somos nós, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na capacidade humana. A sã doutrina traz alegria. Segundo, a justiça produz uma falsa segurança. A justiça própria produz uma falsa segurança. Os versos 4 a 6. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. E eu vou tratar disso junto com o que vem a seguir. Então, se isso é a justiça própria, traz falsa segurança, a seguir, o terceiro, a justiça própria se destina ao lixo. O lugar final da justiça própria é a lata de lixo. Versos 7 até 9, na primeira parte. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. O que a gente pode comentar ainda nesses textos, então, nesses dois textos? Paulo se apresenta como o melhor modelo humano. Ele é o mais alto padrão de justiça humana que ele conhece. Paulo era íntegro, Paulo era sincero no serviço e na adoração. Os que conheciam Paulo nunca poderiam contestar essas afirmações dele aqui. Ele tinha o selo da aliança abrâmica, ele pertencia ao povo de propriedade exclusiva de Deus, ele pertencia à divisão mais rígida da ortodoxia judaica, o farisaísmo, ele era irrepreensível em tudo que julgava ser o cumprimento da lei de Moisés. E se você ler o capítulo 26 de Atos, você vai ver ele falando lá, quem me conhecia, quem sabia quem eu era, vai atestar tudo isso que eu estou dizendo, porque ele repete essas coisas lá diante do rei Agripa. E eu também lembro que Lutero orava até 6 horas por dia, jejuava, praticava autorreflexão, mortificação, confissão. Mais tarde, ele iria dizer, se alguma vez alguém conseguiu entrar no céu por ser um monge, eu quis fazer isso também. Por isso que ele pensou, se alguém já conseguiu, então eu vou fazer isso também, eu vou conseguir também. De fato, Paulo, voltando a Paulo, quando ele vivia o seu judaísmo, inclusive perseguindo os discípulos de Cristo, ele estava convencido de estar prestando um serviço a Deus. Ele também faz essa declaração perante Agripa, lá em Atos 26. Mas aqui o que você vê? Aquilo que era lucro, ele dispensou. Inclusive a ideia de que a experiência anterior pudesse dar maior percepção ou autoridade à pessoa. Porque tem crente que é assim, né? Se ele não nasceu na igreja, se ele viveu muito tempo no mundo, teve muitas experiências lá fora, acha que agora que se converteu ele conhece mais a realidade. Não, ele só perdeu tempo. Eu não vou dizer que ele perdeu tempo, porque Deus sabe exatamente quando ele alcança cada um. Como eu disse, Deus tem o seu tempo. Mas nunca pense, nunca se sinta intimidado, porque alguém teve alguma vivência nas drogas ou no mundo financeiro, de forma a enriquecer e abusar daquilo que tinha, ou em qualquer outra coisa, como se essa pessoa conhecesse mais da realidade do que aquele que depende das Escrituras.
Até porque a proximidade dessas realidades muitas vezes cega. E tem crente que às vezes está na igreja há algum tempo, mas ele acha que consegue entender alguma coisa da Bíblia porque ele viveu alguma coisa antes. Esse ensino não é bíblico, esse ensino não existe nas Escrituras. E, meu irmão, dê graças a Deus se você nasceu e foi criado numa igreja onde o Evangelho foi pregado. Dê graças a Deus pelas crianças que estão aqui, ouvindo a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho desde do ventre materno. Que bênção maravilhosa. Não se deixe levar por alguém que tenha esse outro tipo de pensamento, isso não é bíblico. A conclusão que Paulo chega e que ele declara, depois da lista toda que ele deu lá, que ainda hoje seria louvada por muitos, é que todo esse modelo de justiça, santidade, serviço e adoração só serviam para um único fim: a lata do lixo. Do que era lucro, eu considerei como lixo. Joga fora. Por causa de Cristo. Sim, ele podia dizer tudo isso. Sim, ele viveu essa vida de dedicação. Mas quando se trata de salvação, Paulo disse, não, isso é tudo lixo, isso não vale absolutamente nada. Paulo não jogou fora o seu conhecimento, mas ele teve que ajustar todo o conhecimento com uma lente nova, a lente do Calvário e do túmulo vazio. Quarto, a justiça divina, por outro lado, ela descortina Cristo diante de nós. 9 até o 11. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. 3 coisas que você vê aqui. Primeiro, eu quero conhecer Cristo. Segundo, eu quero compartilhar os sofrimentos de Cristo. Terceiro, eu quero experimentar o poder da ressurreição de Cristo, agora e finalmente na plenitude da eternidade. É interessante que no verso 10, a palavra que Paulo usa para ressurreição, ela aparece pelo menos 42 vezes no Novo Testamento. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição agora, o poder da ressurreição que você experimenta agora. Ressuscitados com Cristo, lembra da expressão que Paulo usa aos Colossenses? Fomos ressuscitados com Cristo. Há um aspecto de ressurreição que aconteceu, nós estávamos mortos e fomos chamados à vida. Em Adão nós morremos, em Cristo nós ressuscitamos. Mas essa não é a ressurreição final. A palavra que Paulo usa no verso 11 para a ressurreição é usada somente nesse texto, em todo o Novo Testamento, ela não se repete. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. A ideia é que Paulo quer experimentar o conhecimento de Cristo, a identificação com Cristo nos seus sofrimentos, na sua morte, o poder da sua ressurreição agora, para que, de algum modo, ele chegue à ressurreição final. No final. Perdoe a redundância. De algum modo significa, irmãos, eu não sei como isso vai acontecer. Eu não sei se vou morrer na minha cama, à noite, tranquilo, ou se vou morrer decapitado, como aconteceu com ele. Mas ele vai chegar lá. De um modo ou de outro, todos chegaremos àquele ponto da ressurreição, é isso que ele está dizendo. Quinto, a ambição do justificado é progredir na fé, é crescer no serviço, na adoração a Deus. Você precisa ter ambição, sim. Esse tipo de ambição, a ambição do justificado é progredir na fé, versos 12 a 14. Não que eu já tenha recebido isso, ele ainda não alcançou a ressurreição final. O poder da ressurreição está em nós, a ressurreição final está adiante. Então ele diz, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Note, Paulo diz no verso 13, esquecendo-me.
Irmãos, algumas coisas só servem para ser esquecidas. Cuidado quando você fica remoendo muita coisa. Cuidado quando o diabo traz pecados antigos à sua mente para você ficar remoendo aquilo que já foi resolvido. Cuidado com situações ruins que aconteceram. Você está aprendendo a confiar na providência divina? Você acha que ele só começou a agir com você depois daquela situação ruim? Depois daquilo que causou um trauma? Eu não estou dizendo que você vai ser curado de um trauma magicamente, não. Mas talvez você possa seguir o exemplo de José. Tem um jeito certo da gente considerar, da gente guardar coisas que aconteceram. Gênesis 50, 20. Vocês, diz José a seus irmãos, depois que o pai deles morreu, e os irmãos de José acharam que José agora ia aproveitar para se vingar de todo mundo pelo que eles lhe haviam feito. Ele diz, Gênesis 50, 20, vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Tem um jeito certo. José não sublimou, José não fez algum tipo de lavagem cerebral para não pensar mais naquilo. José não falou, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu avô, por causa disso que eu passei por tudo aquilo. E José não ficou traumatizado também. José preferiu olhar para Deus e dizer, Deus estava comigo. Aquelas vezes que eu pensei que ele não estava, ele estava. Aquelas vezes que eu chorei sozinho, ele estava. Aquelas vezes que eu fui maltratado, injustiçado, ele estava comigo, ele estava me trazendo para o ponto certo. E ele estava trabalhando comigo também. Afinal de contas, José poderia dizer para a gente, né, irmãos? Eu era um pouco arrogante, não era? Eu gostava de ter uns sonhos lá e gostava de contar esses sonhos, dizendo que meu pai, minha mãe, todo mundo ia se curvar diante de mim. Olha só. Sim, os sonhos vinham dizendo o que ia acontecer, mas contar para os outros e ficar ali numa boa não foi sábio e demonstrava certa arrogância. Deus tinha que trabalhar com José. Na história de José, não são só os irmãos dele que são pecadores. Não são só seus irmãos, sua família que erra. José precisa ser trabalhado, ele também é um pecador. Irmãos, haverá muitas coisas na nossa vida, certamente, que vão nos machucar. Muitas coisas podem ter acontecido que nos marcam. Mas você pode contar com Deus nisso. Mais do que você pensa. E não é apagar a lembrança, não. É olhar do jeito certo. Peça a Deus isso. Como eu disse, não significa que você vai ser magicamente curado de algum trauma, de alguma situação, de algum modo de reação às circunstâncias. Mas talvez Deus opere no seu coração mais do que você está pensando que Ele pode operar. Tirando esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, tem coisas que só servem para serem esquecidas. No caso de Paulo, todos os esforços para satisfazer a justiça de Deus deviam ser esquecidos. Isso deve ser esquecido depois que a gente se torna crente. Se você não pode satisfazer a justiça de Deus, dependeu completamente de Cristo, quando você não era crente, por que agora você acha que pode? Por isso que na fé protestante, a justificação não é uma colocação da justiça em mim. O que acontece em mim é a santificação. O que acontece em mim é a produção da própria vida de Cristo, que o Espírito Santo vai fazendo crescer através dos meios de graça. Através do que acontece na igreja. Na fé protestante, a justiça é imputada, eu sou declarado como num tribunal, ele é inocente. Ponto, acabou. Mas eu olho para mim, eu não sou inocente, eu cometi todos esses pecados, eu sou um pecador, eu dei as costas ao meu Criador. E, no entanto, Deus olha para Cristo e diz, ele pagou sua pena. Ele sofreu no seu lugar. Ele pagou a dívida que você tinha. Do meu ponto de vista, diz Deus Pai, você é inocente, bateu o martelo e acabou. Não tem mudança nisso, não tem apelação nisso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O resto, irmão, joga fora e esquece. Esquece. E não tente ficar agradando a Deus agora. Você já faz isso. Você já agrada a Deus do lado de Cristo. Aí você olha para você e diz, não, eu sei que não agrada. É verdade também isso. Esse é o paradoxo do já e do ainda não. Já somos filhos de Deus, diz o apóstolo João, mas ainda não se revelou tudo que nós havemos de ser. Ainda nesses versos é importante considerar o seguinte, havia nos tempos do Novo Testamento alguns
que se desviaram da doutrina e alegavam que a ressurreição já havia acontecido. Era de caráter espiritual e eles já estavam experimentando a ressurreição. Paulo deixa claro que essa não é a mensagem do Evangelho, nem é o resultado da justificação. Nós precisamos recuperar, sim, a ambição pelas coisas celestiais representadas na ressurreição de Cristo. Não chegamos lá ainda. Ao longo da história da igreja, muitos movimentos se levantaram dentro da igreja para dizer, já chegou, já alcançou. O liberalismo teológico diz que a ressurreição nunca aconteceu. Cristo nunca ressurgiu dos mortos. O que aconteceu foi uma ressurreição espiritual nos corações dos seres humanos. O que significa, irmãos, é que se Cristo não ressuscitou, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nós somos os mais miseráveis, a nossa fé é vã. Vã a nossa pregação, estamos perdendo tempo aqui. O que é que você está fazendo aqui domingo de manhã? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós não ressuscitaremos. E não há a menor razão para isso que a gente está fazendo aqui. Não é sem razão que nos reunimos no dia do Senhor, no dia da ressurreição. Nesses versos, Paulo usa a figura de uma corrida. Você viu? Quando ele diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio. É uma corrida. Aliás, uma figura que Paulo usa muitas vezes nas suas cartas. Ele usa a figura da corrida do seu desejo, que deve ser o nosso desejo de conquistar o prêmio. E essa palavra que é importante, conquistar. Eu quero conquistar, lembra que Paulo diz, eu quero conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado. E por que essa palavra aqui é importante? Ela tem a ver com o que Tiago ensina sobre fé na sua carta. Nós costumamos dizer em teologia que a fé é composta de 3 elementos. Notitia, assensus e fiducia. Notitia sendo o conhecimento, assensus sendo a sua confirmação de que aquilo ali é verdade, e fiducia é quando você confia naquilo e passa a viver de acordo com aquilo. Troca essas palavras por 3 palavras em português, traz todas 3 com C para ficar mais fácil. Conhecimento, consentimento, confiança. Isso eu estou quase fazendo vocês repetirem. Os 3 elementos que compõem a fé em português: conhecimento, consentimento, confiança. É preciso que a afirmação, é preciso que o conteúdo daquilo que se vai querer seja verdadeiro. É a notícia, é o conhecimento. É preciso que haja a minha afirmação de que aquele conhecimento que me chegou é a verdade, é o meu assensus, é o meu consentimento, eu digo que isso é verdadeiro. Mas tem que haver algo mais, é preciso a fiducia, é preciso a confiança. É necessário que eu deposite a minha vida nesse conhecimento verdadeiro. Isso é fé. Que eu resumo sempre dizendo, é uma atitude apropriada com relação àquilo que Deus diz, envolve confiança e obediência. Tiago, porém, levanta a questão. Lembra, eu estou discutindo por que a palavra conquistar, que Paulo usou, é importante. Tiago levanta a questão, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Tiago diz isso porque a fé genuína, a fé verdadeira, ela não é mero conhecimento, ela não é mero consentimento, ela não é mera confiança. Ou como diz Thomas Schreiner num livro dele, aceitar e defender doutrinas ortodoxas nunca deve ser confundido com fé genuína. Sim, você pode ter gente aí que aceita, que defende doutrinas ortodoxas. Não confunda isso com fé genuína. Necessariamente não é fé genuína. Vamos lembrar aquilo que diz o próprio Tiago nesse capítulo 2, no verso 19. Você crê que Deus é um só? Essa é uma afirmação ortodoxa, não é? Deus é um só, o Deus Trino é um só. Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Quer dizer, se você diz apenas eu creio, você está sentado junto com os demônios também. Para você se levantar desse lugar e sentar com aqueles que realmente creem com fé genuína, algo mais tem que acontecer. Por isso, a gente vai para o último passo, o 6º ponto, que diz a plenitude da maturidade de Cristo, ou da maturidade em Cristo, é o alvo da fé. Paulo disse, eu quero conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Por isso eu deixo para trás o que vai ficando e prossigo para frente, prossigo para o alvo.
Porque a plenitude da maturidade de Cristo é o alvo da nossa fé. Eu poderia dizer, é o alvo da nossa ambição. Versos 15 e 16. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. A Bíblia afirma que a fé verdadeira é sempre acompanhada de boas obras. Boas obras aqui não é obras de caridade somente. Boas obras é você viver 1 Coríntios 13, que é uma descrição, não do amor, como você está pensando, não. Paulo usa o amor ali como figura para um cristão maduro. Aquilo ali é a figura de um discípulo de Cristo maduro. Boas obras é vida de fidelidade a Deus e serviço do Evangelho aos irmãos e ao mundo. Isso, boas obras. E a fé genuína, ela é sempre acompanhada de boas obras. Não deixe o mundo dizer a você o que você deve fazer. A vida cristã acabaria se tornando só ação social. Quando se fala em boas obras, o pessoal... Eu passava por isso no trabalho, irmãos. Você é pastor? É. Você esteve na África? Esteve lá. Ah, lá é um país muito carente. Eu falo, do Evangelho, é. Ah, mas é pobre. É, também é pobre. Eu fui lá pregar o Evangelho. Eu fazia outras coisas, mas eu queria que eles soubessem que a nossa missão não é simplesmente dar comida e levar remédio. A gente faz isso como consequência da fé, sim. Mas, meu irmão, não adianta enviar pessoas de barriga cheia para o inferno. Não precisamos deixá-las passar fome para ir para o céu, mas não adianta enviar pessoas de barriga cheia para o inferno. Então, quando eu digo que a verdadeira fé, é sempre acompanhada de boas obras, você olha para você e talvez não veja ali as boas obras que você queria ver, será que você não é crente? Essa é uma possibilidade. Ué, claro que é uma possibilidade. Paulo diz, olha, verifica se você realmente está na fé. 2 Coríntios 13, 5. Provai e vede se realmente estás na fé. Mas pode ser que você esteja sendo displicente, permitindo que os inimigos da cruz roubem sua alegria, sua adoração, seu serviço, sua certeza de segurança em Cristo. Vê quanta coisa você perde se você é displicente? Você perde a sua alegria, você perde a adoração a Deus, do jeito como ela deve ser, você perde o serviço que você faz a Deus, você perde certeza da segurança da sua posição em Cristo. Paulo insiste que a gente continue na corrida. E ele diz uma coisa muito importante para a gente. Quando ele diz assim, olha, se você pensa alguma coisa diferente, Deus vai te dar direção. Agora, parta de onde você estiver. Não fique tentando recompor tudo, não, irmãos. Não fique tentando voltar no tempo, recuperar tempo perdido. Parta do ponto onde você está. Você chegou aqui na igreja há pouco tempo, teve contato com a fé reformada, o que para mim é simplesmente dizer com a teologia, com a boa teologia das Escrituras, consistente e genuíno do Evangelho. Não fica chorando, eu podia ter. Não, é de agora, dê graças a Deus que Ele não te deixou perdido. Você está displicente, você não está fazendo o que devia fazer, está dizendo, pastor, a luta é muito grande, e eu passo por isso, eu passo por aquilo, não consigo vencer. Parte de agora desse momento. Chegue para um dos irmãos da igreja, se você é homem, chega para os homens da igreja, se você é uma mulher, chega para as mulheres da igreja e diz, venha orar comigo, venha ler a Bíblia comigo. Eu estou precisando, estou fraco, estou fraca, por causa disso, por causa daquilo. Parta desse ponto, e não fique nesse ponto. Não fique daqui a um ano fazendo a mesma coisa. Venha orar comigo, que eu estou precisando, do mesmo jeito. Todos nós vamos precisar que as pessoas orem com a gente, que os irmãos orem com a gente. Todos nós vamos precisar de ajuda em algum momento ao longo de toda a nossa caminhada, mesmo os mais maduros entre nós. Mas você não pode estar no mesmo ponto. Hebreus é muito sério em dizer progrida, vá para frente. Você não pode ficar parado aí. Se você ficar parado aí, você parece que está andando na beira, como se fosse perdido. Por isso eu disse no começo, talvez seja. Talvez seja esse o momento da salvação na sua vida. Talvez seja. Só não fique parado onde você está. É por isso que Paulo diz,
Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Bota um pé na frente do outro, talvez você tropece um pouco. Não fique julgando seus irmãos que deveriam te ajudar e não estão. Sim, ao longo da nossa vida, muitos irmãos vão nos decepcionar. Você vai decepcionar outros irmãos. Você pode ficar reclamando como um bebê chorão, ou você pode pôr um pé na frente do outro e começar a caminhar. E continuar pedindo, alguém me ajude, vai aparecer alguém. Eu espero que numa igreja como essa apareça muita gente. O que você não pode é ficar parado no mesmo lugar reclamando ali. Paulo diz, prossiga. Deus colocou a palavra diante de você, prossiga. Deixe as coisas que para trás ficam. Olhe para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Deus vai guiar, Deus vai conduzir. Confie nele. Eu termino com algo que eu chamei de aplicações finais, mas que na verdade é uma comparação onde aplicações são feitas entre a justiça dos homens, a justiça própria e a justiça de Deus. Então agora eu não estou comparando catolicismo romano com protestantismo. Eu estou falando sobre aquilo que mesmo na igreja protestante tem sido fracasso na vida de muitos crentes e de muitas igrejas. Uma não compreensão correta, ou às vezes uma resistência à doutrina do sola fide, da justificação pela fé somente. É isso que eu estou comparando agora. A justiça própria, a justiça, eu vou chamar de justiça própria, para você não achar que eu estou falando do sistema judiciário de algum país, do sistema de justiça civil. Não estou falando da justiça própria, em lugar da justiça de Cristo. A justiça própria, ela quer reproduzir a si mesma nos outros. Se eu sou alguém que confio na minha própria justiça, eu não vou querer reproduzir Cristo. Eu vou reproduzir a mim mesmo nos outros. Você tem que ser igual a mim, fazer o que eu penso, fazer do jeito que eu faço, fazer como eu gosto. A justiça de Deus, ela reproduz Cristo nos outros. É por isso que o discipulador cristão, você, meu irmão, você, minha irmã, sua preocupação precisa ser reproduzir Cristo, não você, nos outros. É por isso que pastores e aqueles que estão aqui se preparando para o ministério, seu objetivo não é se reproduzir na vida da sua igreja, mas reproduzir Cristo na vida da igreja, Cristo na vida dos outros. A justiça própria, ela adora a Deus através de rituais e fórmulas, que podem ser grotescos, que podem ser simples, que podem ser rebuscados e sofisticados, mas ela ainda assim vai adorar a Deus através de rituais e fórmulas, como Paulo fala nesse texto. A justiça de Deus adora a Deus no Espírito. É a conversa de Jesus com a mulher samaritana lá em João capítulo 4. A justiça própria, ela confia nas obras, o que significa ela confia na capacidade humana de fazer as coisas. A justiça de Deus gloria-se em Cristo. Gloria-se, sabe o que é? Você notou? Eu não coloquei confia em Cristo, isso é óbvio. Mas enquanto a justiça própria está querendo produzir a justificação, está querendo se agarrar a um pretenso lugar de posicionamento diante da justiça de Deus e fracassando vez após vez, a justiça de Deus, aquela recebida mediante a fé, ela se gloria em Cristo. Ela não está mais trabalhando, ela está festejando. É isso que ela está fazendo, ela está celebrando. Nós já fomos justificados. É por isso que a gente canta, justificado fui. A justiça própria chama de lucro aquilo que Deus despreza. Aquela pessoa muito consagrada, aquela pessoa muito religiosa, aquela pessoa faz muitos sacrifícios. Deus não leva isso em conta. A justiça de Deus chama de perda aquilo que os homens louvam e buscam. Isso que os homens olham e idolatram. Aquele foi justificado pela fé somente pela fé em Cristo, ele considera essas coisas como perda. A justiça própria, ela busca a aprovação dos homens, e por causa disso ela sofre de temor dos homens, já que busca a aprovação deles. A justiça de Deus busca a aprovação de Deus, é essa que interessa. Por isso tem temor a Deus. Já temos a sua aprovação em Cristo. Por isso eu sou constrangido a viver de acordo com essa aprovação que recebi de Deus em Cristo Jesus. A justiça própria, ela satisfaz-se com qualquer coisa e com nada ao mesmo tempo. Ela satisfaz com qualquer coisa. Qualquer ritual.
Como é fácil prender gente numa igreja quando você inventa algum ritual. Como eu disse, ele pode ser grotesco. Posso fazer você andar sobre sal grosso aqui. Acredita e aparecer gente para fazer isso. Isso acontece. Pode ser sofisticado. Eu posso dizer algumas palavras meio etéreas assim e a gente achar que está no terceiro céu. Qualquer coisa. E nada ao mesmo tempo. Porque uma característica da justiça própria, que se satisfaz com qualquer coisa, é que ela precisa sempre de uma dose mais forte. Aquilo satisfaz durante um tempo, mas não satisfaz completamente. Logo uma de duas coisas vai acontecer. Ou eu vou ficar irrequieto, querendo alguma coisa a mais, porque não está completo. E isso é, de certa forma, melhor do que a outra coisa que acontece. Ou eu vou simplesmente cauterizar a minha consciência e ficar ali. Não vou pensar mais nisso. Na questão da justiça de Deus. Já a justiça de Deus só se satisfaz com a perfeição de Cristo. Eu não preciso saber se eu sou perfeito ou não, eu não preciso saber dos meus defeitos ou das minhas virtudes. Deus vai trabalhar essas coisas em mim. O que eu preciso saber e declarar e confessar e cantar é que o meu Salvador é perfeito. E que Ele completamente faz tudo o que é necessário fazer para a minha salvação. Por isso eu estou garantido, não por quem eu sou, mas por quem Ele é, não pelo que eu faço, mas pelo que Ele já fez. Finalmente, a justiça própria ela é estagnada e morta por causa dessas coisas. A justiça de Deus, ela olha adiante e quer sempre mais de Cristo. Sempre mais de Cristo. Ela não fica satisfeita. Ela quer mais de Cristo. Ela quer crescer. Ela quer progredir. Que Deus nos abençoe. E que a nossa vida pela fé seja concreta, cheia de boas obras para ornar, para enfeitar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Após o que cantaremos e após o cântico, com oração silenciosa, teremos encerrado o culto. Pai querido, obrigado pela Tua palavra e obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo. Nele nós somos justificados. Obrigado porque Jesus é o autor e o consumador da fé. Obrigado, Senhor, porque a fé que o Senhor nos deu em Cristo não é morta, mas ela é ativa em amor. Produz boas obras. Obrigado porque o Senhor tem feito e produzido através de nós, através desta igreja, muitas boas obras, Senhor. Nós te louvamos por aqueles que temos alcançado no campo missionário. Te louvamos pelo testemunho que teus filhos têm dado aqui. Te louvamos pelos crentes que têm sido fortalecidos pelo ministério desta igreja. Te louvamos porque isso não vem de nós, não está em nós, mas vem de Ti. Fruto do fato de sermos justificados em Cristo Jesus. Te louvamos porque temos paz contigo e porque podemos caminhar sabendo que não existe mais ira sobre nossas vidas, porque toda a ira foi derramada sobre Cristo. E para nós só restou a graça. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração por conta disso. E concede-nos um restante de dia e uma tarde abençoados na Tua presença, Senhor. De comunhão, de descanso, sobretudo, de meditar em tudo que ouvimos na manhã deste dia. É a nossa oração em nome de Jesus.